Agora aqui, a Verbetógrafo. Assisti ao programa Globo Ecologia e o tema era economia verde. Poderia, por favor, relatar algo sobre isso? A economia verde foi desenvolvida no final do século passado e ela se estende hoje nos diversos setores da economia, né? Começou com a parte da produção dos orgânicos, sem o uso de agrotóxicos, a geração de produtos que utilizem menos água, menos energia, ou seja, que utilizem menos recursos naturais. Os selos verdes, eles se expandiram, então a gente tem a certificação ambiental hoje pela norma internacional ISO 14001, a gente tem a certificação através da responsabilidade social da SA 8000, que também é uma norma internacional, e de fato, hoje é um pensar, né? O pensar da geração de crescimento econômico, mas sob o ponto de vista do equilíbrio ecológico e ambiental. No fórum, na Rio+20 agora, o que a gente percebeu é que a maioria qual foi o grande destaque e a diferença em relação à Eco 92? Foi a participação das empresas, que vieram de forma mais contundente a discutir os seus processos produtivos e discutindo qual que é o nível de impacto e de redução do impacto dos processos produtivos na indústria de forma geral. Olha, pode falar. Patrícia, queria que você comentasse, assim, para a gente que não, eu não estou acompanhando tão de perto a parte do Código Ambiental agora. O que você achou? Teve algum avanço? Teve muita coisa que retrocedeu? O que você achou de pontos assim, de positivos e negativos e num balanço geral assim do que está sendo tratado, que ainda está em trâmite, né? Olha, a visão de forma geral, né, da gente que trabalha e que já militou no movimento ambientalista é que foi um retrocesso de mais de 80 anos, né? Porque o nosso Código Florestal, primeiro, data de 1945, depois a gente teve uma outra versão em 1965, que perdurou até agora, e todas as grandes conquistas, né, que foram alcançadas na década de 60, no momento em que o país avançava para um desenvolvimento industrial mais efetivo, na década de 70, elas foram, não digo totalmente perdidas, mas foi aí um retrocesso, né? A presidente Dilma, ela conseguiu vetar alguns pontos do Código que a gente considerava como sendo bem assim críticos, não é? O que de fato acontece nesse processo é que a gente tem uma bancada ruralista no Congresso muito forte e, de fato, a gente ainda, o movimento ambientalista, não consegue colocar ainda políticos muito fortes dentro do Congresso, né? Tem e o Código, a discussão do Código só reflete um paradoxo maior, que é que aí o leigo fica muito envolvido nisso, que é o fato da bancada ruralista falar que para a gente produzir mais alimentos, já que a população cresce, a gente precisa de mais área. Isso é uma falácia lógica, isso não existe hoje, né? A gente tem tecnologia, a gente hoje produz muito mais alimento numa mesma área do que há tempos atrás. E eu acho que essa discussão do Código ainda vai perdurar um pouco, né? A gente tem aqui a Érica e o próprio Roberto, os professores, eles têm até mais bagagem para falar disso que eu, mas, de fato, a gente percebe que foi um retrocesso político, inclusive, do movimento socioambiental brasileiro, né? Patrícia, você também pode falar um pouco da questão do aquecimento do planeta, que tem muita gente que diz que isso não existe, né? Tem muita gente ainda que defende o fato de que isso é uma mentira, que o planeta não está existindo um aquecimento e que sim, é um processo contrário em algumas regiões. Enfim, então você pode trazer um pouco esse assunto? Olha, esse é dos assuntos mais complexos e que não existe consenso ainda hoje na comunidade científica, né? Para vocês terem ideia, há uns 2 anos atrás, a gente estava num evento na Universidade de Viçosa e palestrantes de renome brasileiros apresentaram pesquisas estatísticas a favor e contra. Né? Então, de fato, a gente não tem consenso em relação a isso. Mas, se a gente for avaliar, e aí que eu estou dando a minha opinião pessoal, né? Se a gente for avaliar todo o histórico de eventos e pegando séculos e séculos atrás,
essas transformações ambientais, elas fazem do processo da dinâmica do planeta. Só que a intervenção humana vem acelerando o que seria natural. Por exemplo, a extinção de espécies. A gente tem uma taxa média de extinção de espécie que era dentro do processo natural. Hoje a gente deve estar promovendo extinção de espécies que a gente nem conhece do ponto de vista científico ainda. Então, essas transformações, o evento que aconteceu agora em Nova York, tsunami, dentre outros, o que cientificamente a gente pode afirmar é que essas ocorrências estão aumentando, não é? Então, se as ocorrências estão aumentando, quer dizer que existe algum indicativo de mudança ambiental que está promovendo o maior aumento dessas ocorrências. E, de fato, o que parece mais lógico é que é o aquecimento global mesmo, né? É um somatório, né? A gente não pode focar só no único fenômeno, né? Mas existe uma dinâmica que está promovendo aí essa aceleração de eventos transformadores do planeta como um todo. Te expliquei. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.